Queridos e queridas, mais uma vez eu tenho a honra de apresentar mais um episódio do Manda Pra Elas. Gente, Manda Pra Elas é um projeto que surgiu de uma sinergia entre duas empresas, que é o Manda Pro Jurídico e a Pact Legal Insights. Surgiu numa epifania, mas eu vou deixar a pessoa que teve essa epifania contar um pouco melhor sobre isso. A gente decidiu, em colaboração, co-criar um projeto para falar sobre liderança feminina. E liderança feminina sob uma ótica de como é que foi essa escalada, como é pra gente estar nesse papel e como é que é pra você que tá me assistindo, se você quiser chegar nesse lugar ou se você tá se sentindo sozinha por alguns sentimentos. A gente está aqui hoje com a Tati Alves. Ela é gerente de impacto e sustentabilidade aqui no iFood. Tem uma carreira incrível que começou no jurídico e foi tomando outros contornos, porque a vida é assim, gente. No papo off aqui, a Tati falou uma coisa incrível. Minha carreira não foi linear. A sua foi linear? A minha não foi também. Junto com a Tati, estamos aqui mais uma vez com quem vocês já conhecem, com a querida Carol Ranucci. Carol, vou deixar você falar agora. Muito obrigada por essa parceria que está se iniciando. Eu espero que perdure por muito tempo. Quero que você se apresente, fale um pouco do projeto. Claro, obrigada, Tati, também. Enfim, obrigada por nos receber. Estão percebendo que hoje a gente está no iFood, em São Paulo. A gente importou a carioca para vir para São Paulo e para tomar conta aqui da salinha. Então, obrigada a você e ao iFood por nos receber também. Com certeza. E muito obrigada pela confiança e a disponibilidade aí nesse projeto que tenho certeza vai ser do barulho. Já é, né? Já é, gente. O primeiro episódio já causou. Exatamente. Pessoal, conta como é que surgiu, Carol. Conto sim. Eu sou pesquisadora ligada à equidade de gênero, enfim, olho com um olhar muito atento, curioso, cuidadoso e bastante combativo também, e de luta e enfrentamento para as questões ligadas aos vieses de gênero, à desigualdade de gênero, à incapacidade, por vezes, também dos pares, né, dos homens, dos liderados, dos líderes e líderes, de tomarem atitudes, né, e conseguirem tatear um pouco melhor essa capacidade que me parece urgente, da gente desconstruir vieses ligados à performance feminina, tentar diminuir muros e construir mais pontes. E aí, enfim, tem uma tese também que, na verdade, é baseada em fatos, né, dados que a gente, trabalhando com tecnologia e inovação, tem visto. As mulheres, como uma grande diretora jurídica me disse, me confessou, enfim, elas têm que entregar o dobro do que o coleguinha para ascender na corporação. Portanto, a abertura à inovação por muitas dessas mulheres é bastante diferente do que costuma ser com relação ao sexo masculino. Porque existe uma necessidade de se destacar muito mais, né? De entregar muito mais valor para eventualmente conseguir ascender no mesmo ritmo e ocupando o mesmo espaço que homens. Então, nesse pano de fundo, quando eu fui entrevistada pelo Manda Pro Jurídico, falei lá um pouco sobre o assunto, e eu sou uma pessoa que tem umas ideias meio selvagens, joga umas ideias. Eu falei assim, poxa, por que você não faz aqui, né, um takeover do Manda com uma cocriação de conteúdo? E a gente adoraria, o Grupo Pact Legal Insights, ser o primeiro a fazer isso e manda para elas, né? Uma coisa assim, não é só para falar sobre mulheres e só sobre liderança feminina, não é um conteúdo só para mulheres, é um conteúdo também para os homens que estão querendo se educar, se letrar, se questionar, as mulheres que também querem aproveitar para desconstruir viés, porque todo mundo tem, todas nós, inclusive. Esses papéis de gênero, eles nos aprisionam, homens e mulheres, né? Então, acho que é um pouco do pano de fundo, as ideias selvagens e muita parceria. Obrigada. Não, gente. Tati, aproveitando um pouco, né, do que a Carol falou, muito bem, professora, né, gente? Isso são outros 500. Queria que você me dissesse, como você acha que foi a sua trajetória até chegar num cargo de gerência dentro de uma empresa desse tamanho, desse porte, com esse impacto no Brasil, sendo mulher?
Boa, legal, bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês, antes de mais nada. Eu acho que como eu tinha dito pra você, né, no off, não foi linear, assim, mas acho que também foi muito custosa em vários sentidos. Desde o processo de entrar na universidade até sair, começar a estagiar e ir encontrando um espaço na minha carreira. Eu acho que tem muito do que a Carol disse, de ter certeza que eu precisaria entregar mais, que seria cobrado mais de mim do que seria de um homem. E eu acho que tem também essa questão dos papéis de gênero e da expectativa de como você se comporte, sabe? Então, eu acho que ao longo da minha trajetória, assim, eu sempre trabalhei em empresa, acho que isso é um ponto importante. Eu fiz um primeiro estágio ali na Justiça Federal, mas depois, na sequência, depois dessa breve experiência, os meus estágios e os meus empregos sempre foram dentro de empresas, a grande parte do tempo no jurídico, mais recentemente eu fiz essa transição de carreira. Mas nunca foi muito linear, até no sentido de como eu deveria me comportar, o que eu precisava fazer, o que era esperado de mim. Eu acho que isso sempre foi uma dor, assim, o que se espera de mim e o que falta para o próximo passo. Cara, é incrível, assim, você tá falando isso. Antes de chegar aqui, gente, a gente tá gravando no iFood aqui em Osasco. Eu tava num almoço no Brooklyn com uma CEO. E ela virou e falou pra mim assim, Natália, quando eu me tornei CEO, eu senti uma solidão absurda. Absurda. E ela falou, aquilo estava tomando conta de mim. Aí ela falou, teve um dia que eu escrevi um texto no LinkedIn sobre isso. Ela falou, eu tive 17 mil curtidas. Pra você ver. E aí eu chego aqui pra gravar um podcast, converso com a Tati, a primeira coisa que ela fala é essa solidão de não saber o que se espera de você. Ninguém sabe o que se espera de uma liderança feminina. E aí isso coloca a gente em xeque, coloca a nossa intuição, o nosso desenvolvimento profissional em xeque. E como isso é uma coisa que todas nós, mulheres, todas, dividimos. Como é que você se sente assim, Carol? Carol é uma mulher explosiva, né? No bom sentido. No bom sentido. 44 anos completados ontem, né, querida? Realmente não é pouca coisa não, querida. Exatamente, a gente melhora tempo, em alguns aspectos. Em outros, a gente só piora mesmo, assim, né? Mas eu sou assim, não é síndrome de Gabriela, mas acho que, assim, tem um processo de maturidade, de autoconfiança, assim, que decididamente só vem com a idade. Isso é impossível, sabe? Se até, enfim, eu tento ensinar para as minhas filhas muito autoestima, autoconfiança. Desde pequenininha eu faço elas olharem no espelho, repetirem palavras bonitas para si mesmas. Eu falo, dissocio da beleza, uso muito pouco bonita, gata, enfim, e mais habilidades, né, cognitivas, comportamentais, enfim. Mas isso é difícil, porque a sociedade ela tá moldada para as mulheres serem, né, fundamentalmente inseguras. Então, é muito louco ver o papel de gênero caindo sobre as minhas filhas ao longo dos anos. Primeiro na dimensão coisa de menina e menino, que não foi algo que eu apresentei. A sociedade apresentou. Bateu na porta e jogou, tipo, você não pode se vestir de super-herói, princesa. E aí, por outro lado, agora essa coisa da boniteza, né, do corpo ideal para uma das minhas filhas. E, tipo, isso é muito triste, porque você vai vendo a criança ser apresentada para uma dimensão de se sentir mais insegura. Sim. E é uma criança de 7 anos. Então, o que dirá ao longo do tempo, quando se é uma adolescente com acesso, né, o pré-adolescente à mídia social, a não sei o quê. Então, sim, acho que a idade é você consumir conteúdo e ter relações com pessoas que valorizam esse tipo de conexão que a gente está fazendo aqui, entre nós, com as nossas organizações e com vocês que estão aí. E se letrar, e se questionar. Fala assim, por que estão me considerando agressiva se, na verdade, eu sou assertiva? É porque eu sou uma mulher. Tem uma frase, gente, que fica muito na minha cabeça, e a Carol usou um termo, eu vou deixar para vocês. A quem serve essa constante insegurança das mulheres, né? A quem serve? A gente tá o tempo inteiro se sentindo insegura. A quem serve a gente querer botar a nossa carga mental e a nossa energia em como tá nosso rosto, em como tá nossa roupa, em como as pessoas vão achar de mim, o meu cabelo é branco, a minha raiz tá branca, e enquanto isso vai me impactar. A quem serve essa energia se o meu marido tem um armário que se constitui em calça jeans e blusa preta?
Não, e essa questão de insegurança, ela não se coloca só no ambiente profissional, né? Ela se coloca na sociedade como um todo, dentro dos diversos papéis sociais que a gente desempenha, como filha, como aluna, como mãe, como amiga, como namorada, como profissional. E aí é uma coisa que vai se alimentando e vai ecoando, assim, em diversas áreas da sua vida, né? Sim. E falando em segurança, Tati, você já tem, eu vi no seu LinkedIn que já tem 5 anos que você tem uma equipe na sua trajetória profissional, ou seja, você gere pessoas, você lidera pessoas. Você é uma mulher que lidera pessoas. Quais você acha que são as características que você tem da liderança feminina? E se você acha que ela difere ou não de uma liderança masculina, de alguma forma? Sem traçar paralelos, mas assim, a gente está falando sobre gênero, né? Então existe essa dicotomia, essa reflexão. Queria entender de você como é que você acha que é ser uma mulher líder e se é muito diferente de ser um homem líder, ou como é que você exercita o fato de ser mulher e ser líder. Com certeza é diferente. Eu não queria cair no clichê de mulheres são mais empáticas, porque eu não acho que é sobre isso. Eu acho que ter sido atravessada por algumas questões ao longo da minha vida me fez me tornar mais sensível para o outro, sabe? Não necessariamente isso é empatia, mas é você conseguir ali compreender algumas cautelas que você precisa ter. Uma coisa que eu acho que é muito diferente, assim, é um pouco essa expectativa de papel de gênero da líder mulher ser meio mãezona, sabe? Então, Você acha que cuidar eles têm essa demais. expectativa? Eu acho que existe, assim, muitas vezes você se vê colocada nessa situação. E eu tenho hoje um gestor que é homem, mas é um aliado, e que é uma pessoa que sempre me chama a atenção para não cair nesse lugar, assim, né? De entender que eu não sou responsável em todas as esferas pelas pessoas que estão trabalhando comigo, e sim, única e exclusivamente no profissional. No iFood a gente tem também a gente segue aquele livro do Care to Dare, que é muito legal, né? Que traz ali uma inspiração sobre liderança e que fala desse cuidar e desafiar na mesma medida. Então, acho que eu sempre tive essa cautela de direcionar as pessoas, desafiá-las, mas também enxergá-las como uma pessoa que não é só um profissional. Eu acho que hoje em dia não dá para separar trabalho de vida pessoal, somos uma coisa só, a gente não é uma pessoa fragmentada, mas existem limites que precisam ser colocados também. Então, eu vejo essa grande diferença, assim, de que em alguns momentos tem uma expectativa de gênero de você cuidar mais, acolher, ser uma pessoa mais macia, mais suave, e que isso não é exigido dos líderes homens, sabe? Cara, hoje eu tava ouvindo um podcast que falava exatamente sobre essa doçura que a mulher vai desenvolvendo ao longo da vida, que as suas filhas que têm 7 anos vão ser apresentadas, essa maciez, essa voz baixa, esse pedir com licença, por favor, muito obrigada. Mas você acha que é uma boa ideia? Eu tô analisando, gente, eu acho que esse logo ficou legal. O que você acha sobre isso? Mulheres, hiper né? cautela, né, em tudo. Mulheres vão aprendendo, enquanto é natural para um homem numa reunião bater na mesa e ser explosivo e falar, porra, Carol, não acho que é isso. Para as mulheres, poxa, Carol, mas vamos aqui refletir. Não tô julgando se uma performance é mais correta do que outra, só tô dizendo que é nítido se você para analisar, principalmente se você tá no meio profissional, como a gente vai desenvolvendo um arquétipo feminino e a gente reproduz ele o tempo inteiro. Tive uma época na minha carreira que eu comecei a perceber que os meus e-mails pareciam salpicados de marshmallow, assim, eles eram todos doces e todos assim para a pessoa receber eles. Falou, não, a pessoa tem que receber aquilo da melhor forma possível. Cara, por que eu não posso ser só direta? Falou, cara, eu acho que esse é o melhor caminho. Qual a sua opinião sobre isso? Sim. Sim, desde que seja autêntico também. Porque é difícil também não ser fofinho. Porque eu sou negociadora, entendeu? Mediadora de conflitos. Então, assim. Mas é uma estratégia. É diferente, é uma estratégia. É uma estratégia. Mas também é quem eu sou. Mas eu concordo plenamente que no fim é achar seu tom. Sim. Tipo, e não diminuir o seu tom ou enquadrar o seu tom numa perspectiva de que
o gênero deveria se comportar dessa maneira, necessariamente. Mas tem uma coisa que eu comecei a prestar muita atenção na minha vida. Na verdade, eram 2 palavras. Por que que eu tô pedindo tanto por favor e com licença e desculpa? Na verdade, são 3, né? É. Desculpa, por favor e com licença. Eu acho que o por favor, ele faz parte, é ser cordial, assim. Mas o com licença e o desculpa, tem muitas vezes que a gente usa sem precisar. Então, eu sempre reflito, preciso mesmo? Não sei se eu preciso, acho que eu tô só exercendo meu papel aqui. E só para não perder esse raciocínio, quando você falou, que eu achei bem interessante, eu não esperava essa resposta de você. E eu gostei quando você falou sobre a dimensão do cuidado, sobre a líder, uma líder ser encarada como uma cuidadora. Isso também é uma visão feminina da sociedade, né? Da pessoa que cuida, da mulher que cuida. E ela cuida da família, e agora ela cuida da empresa, e ela cuida do time. Nessa dimensão sempre do servir. Não que o servir não seja bom, gente. Eu estudava numa escola que tinha um lema que é: quem não serve para servir, não serve para viver. E eu achava muito impactante quando eu era criança. Hoje em dia eu entendi que quanto mais útil você é para a sociedade, para os seus próximos, melhor é a sua vida. E aí eu ressignifiquei o servir. Mas ainda assim, socialmente, a mulher está sempre nessa dimensão do servir, né? Servir o outro, servir o outro, servir o outro, se esvaziar de si. Servir o outro, se esvaziar de si. E quem cuida da gente, né? E aí é um palavrão você Uma das outras se agora. cuidar, né? É tipo servir, mas quando você vai servir a si mesma, né? E trabalhar com a dimensão do que pode ser um pecado capital, né? Com a dimensão da ambição, com a dimensão, enfim, de exteriorizar a raiva, a ira, né? De colocar para fora algumas questões. Sim. Isso é um pecado capital, assim. Isso é tipo, não lhe é permitido, porque é imaginado que você seja submissa, doce, né? Encaixotada, ligada ao ambiente doméstico, né? Que você não tenha necessidade de pontuar contornos e limites. E pedir tempo, estabelecer barreiras, falar, cara, você não vai entrar aqui porque não rola. Eu vou conversar sobre o que não está confortável abertamente. Seguindo essa reflexão, gente, que a gente está falando sobre a dimensão da mulher na sociedade, né? Isso é muito importante, a gente pensar nas coisas estruturalmente. Muito importante. Como é que vocês acham, a pergunta para as duas, que os vieses de gênero, eles afetaram a carreira e o desenvolvimento profissional de vocês? Afetaram, acho que em muitas dimensões, assim. Algumas delas eu demorei muito para me dar conta, outras eram muito incômodos, que eu não sabia muito bem de onde vinha, não sabia expressar, e acho que outros eu também nem me dei conta. Acho que esse ponto que eu coloquei é um deles, então, para mim é muito nítido as barreiras que eu encontrava, justamente porque num primeiro olhar eu tenho uma voz mais baixa, eu falo mais calmo, eu me apresento de acordo com essa expectativa. Mas a minha postura é um pouco mais ativa, mais combativa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de lutar pelas coisas que eu acredito, e eu não tenho um problema em entrar em um conflito e me posicionar, assim. Enfim, isso foi inclusive o que o direito me ensinou, sabe? Então eu faço muita questão de ir com sede ao pote. E aí eu rompi um pouco dessas expectativas e eu gerava um incômodo nas pessoas. Então eu acho que esse viés sempre me afetou e eu me vi muitas vezes sendo colocada como uma pessoa muito reativa, né? E me sentindo de volta para aquele lugar da mulher histérica, né? Então eu passei muito tempo na minha carreira refletindo, eu passei do ponto ou é a expectativa do papel de gênero que está incomodando aqui, sabe? Então, isso foi uma questão, assim, que sempre foi pauta na minha terapia, vai continuar sendo. Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, estamos todos em desenvolvimento. Obviamente, eu posso passar do ponto algumas vezes, mas em muitas vezes eu estava ali só desempenhando um comportamento diferente do que era esperado. E aí eu fui colocada nessa caixinha de reativa, que para mim é o novo histérica, sabe? Então isso foi muito difícil, assim, para mim. E que,
obviamente, mexia com essa questão da minha autoconfiança, Sim. né? Então, eu sentia minha autoconfiança sendo minada o tempo todo, porque eu ficava me questionando. Putz, passei do ponto, ou não, tá tudo bem, essa pessoa tá ali com um viés de gênero. Então, acho que essa foi a questão que mais me marcou, assim, na minha carreira. A gente volta para sua fala inicial, que é essa Exato. constante insegurança e o constante questionamento que a mulher faz sobre si em todas as esferas da vida dela. Sim. Bom, sei lá. Essa acadêmica, assim. Gente, mais 5 episódios, tranquilo. Vai, Carol. É tese acadêmica, mas assim, o que eu diria muito é que eu uso, né, nas palestras que eu vou falar sobre papel de gênero, enfim, e feminismo e tal, uma foto que eu tenho com 4 meses de idade, numa viagem para o Rio, com meu pai e minha mãe. E aí, assim, no colo do meu pai, eu pareço um menino, literalmente, assim. No colo da minha mãe, eu tô toda de rosa e frufru, e minha mãe toda de rosa, etc e tal. E muito de quem eu sou tem a ver com o fato de que eu não fui, né, criada num lar que me trouxe crenças limitantes com relação à capacidade da mulher. Mas muitas mulheres, muitas de nós, vêm de um histórico social, religioso, familiar, que o papel de gênero e o viés de gênero continua a lhe oprimir e a lhe conter, né? Inclusive, por exemplo, em negociação, é uma coisa que nos últimos anos faz parte do capítulo mesmo de uma das aulas que eu leciono na GV, negociação e gênero, porque dinâmicas de poder vão alterar decididamente tua performance também, não só racismo e negociação, diversidade sexual e negociação, porque tem uma estrutura ali que às vezes a pessoa não está confortável na própria pele e se sente numa dimensão de eu não sou capaz. Esse não é um espaço para mim. Eu não sou merecedora. Eu não devo pedir. Eu não devo lutar pelo que eu acredito. Eu não devo ir atrás de maneira mais agressiva ou ambiciosa, entendeu? Porque eu preciso ser contida, eu preciso ser submissa, eu preciso ser doce. Então, eu acho que esse é o privilégio, mas também a responsabilidade que eu trago para o meu dia a dia. E quando meu pai às vezes reclama das minhas posições, eu falo, mas quem me ensinou a ser feminista foi você? É assim, sinto muito. Tipo, você me ensinou a pensar, você me deu educação, você sempre me tratou de igual para igual com meu irmão e nunca me impôs uma ideia de que a mulher não poderia ser isso ou aquilo, de que eu não poderia sair, de que eu não poderia namorar, de que eu não poderia fazer viagem sozinha, enfim. Então, reflita, porque as crenças limitantes, elas vão não só restringir tua capacidade de ter uma vida pessoal plena, quanto a profissional, porque a vida é uma só. Sinto muito. Isso me pega muito numa estatística que eu já vi algumas vezes, eu até rememorei elas pra gente fazer esse bate-papo, pra entender se ela ainda continua, e ela continua, que é uma estatística que me pega muito. Eu trabalhei, gente, todo mundo que assistiu o Manda sabe, eu trabalhei quase 10 anos no mundo corporativo, antes de me tornar sócia do BBL esse ano, e tem uma estatística que diz que quase 80% das mulheres não ultrapassam o cargo de gestão. Ela não sai dessa posição de gerência, ou seja, ela não sobe dentro de uma estrutura de uma empresa para o C-level. Isso me pega muito porque existem muitas dimensões que justificam isso e nenhuma delas tem relação com competência profissional. Todas elas têm relação com estrutura. Eu queria saber de vocês, por que vocês acham que isso acontece? Ai, muitas camadas. Sempre. Acho que tem a questão da maternidade, né, que pega para todas as mulheres, assim. Eu não sou mãe, mas eu sei que em algum momento as pessoas podem se questionar se eu tô apta a continuar exercendo um papel, porque em algum momento eu posso me tornar mãe. Eu acho que é uma questão, assim, irrefutável. Vou ser repetitiva, mas eu acho que eu volto um pouco para essa questão de expectativa de papel de gênero, porque o que você espera de pessoas nessa posição, né?
qual que é, o que você imagina de comportamento, e você não associa esse tipo de comportamento a mulheres. E quando as mulheres desempenham muito bem esse comportamento, se torna desconfortável, a pessoa fica desconfortável em ver uma mulher que consegue ser objetiva, que consegue liderar, que consegue direcionar, que consegue ter uma visão estratégica. Então, às vezes, a pessoa tem todas as habilidades e competências, mas tem um desconforto. E, obviamente, a gente tem também uma questão de manutenção do privilégio, né? As pessoas que estão nestes lugares, elas querem continuar nestes lugares. Então, é muito mais fácil manter essa estrutura de privilégio para que não fique, a gente não esteja num ambiente mais igual, enfim. Sim, com certeza. Eu acho que tem uma dimensão também da gente imaginar um pouco alguns absurdos, né? Que eu fico agora mandando para você, né? Os Não, amor. absurdos que a Eu gente lê. amo. Que é assim, você fala, eu tô no século XXI, não é possível. Assim, numa sociedade supostamente laica, em que desde 1988 a igualdade, né, de gênero está estabelecida na legislação. Mas essa capacidade de se pontuar de que você não é estratégica, você é manipuladora. Sim. Que vai para Eva, tá? É assim, é isso, porque é uma mulher que tem capacidade de navegar, de estrategizar, né, de liderar, de coordenar, de colaborar, de criar movimentos e ter transformações nesse processo, é perigosa para a sociedade patriarcal, para a estrutura como colocada. E você sabe o que ontem eu estava conversando, e essa era uma que eu não sabia tão claramente, e é uma boa, viu? Você sabe por que o gato preto é associado com as bruxas? Esse tema meio de Halloween. Porque na Idade Média, com a peste, muitas mulheres que eram mais sábias sabiam que, cara, ter um gato preto significava comer os ratos. E as que tinham gato preto sobreviviam. E a peste não entrava na casa delas, e não sei o que, questão de limpeza. E aí eram vistas como bruxas, porque tinham os gatos pretos, mas na verdade era tipo, por que todo mundo morreu ao redor e essa mulher não? Porque ela detém um conhecimento, porque ela só fez, né, o melhor uso ali de uma seleção natural possível. E aí é esse medo de alguma coisa que coloca em movimento e coloca em xeque uma ordem posta de privilégio patriarcal do homem branco também, porque aí entra a camada do racismo. Sim. E eu acho que vale a gente sempre refletir sobre essa dimensão, né? Como que essa organização está preocupada em letrar as pessoas, em pontuar o que são, né, qualidades que são ditas de uma maneira para uma mulher, como se fosse negativa, só que se for um homem vai ser positivo. É isso. Refletir, desdobrar, fazer um dicionário. É isso. Botando assim, essa mulher vista na Idade Média na dimensão de bruxa, me remeteu que um pouco antes da gente co-criar o nosso projeto, aliás, depois que a gente já tinha co-criado, mas a gente ainda não estava na etapa de execução, como estamos agora, uma figura pública da internet comentou sobre que essa figura pública não se casaria com uma mulher CEO, que Deus me livre, uma mulher CEO, parafraseando. E foi até interessante de alguma forma, porque essa pessoa falou isso e a gente trouxe 4 episódios para discutir exatamente sobre isso. E essa pessoa, você falou, às vezes parece que a gente vive na Idade Média, né? Essa figura, essa reflexão, ela ainda existe. Total. Muito. Muito. E é por isso que a gente tem que fazer 4 episódios de um podcast para falar sobre liderança feminina. Mas o que eu quero saber de vocês é o contrário. Eu quero saber, assim... como é que vocês acham que tá esse movimento dentro do mercado de trabalho? Vamos fazer esse recorte. Embora as coisas não sejam indissociáveis, vamos fazer um recorte do mercado de trabalho. Como é que vocês acham que esse movimento está se desenvolvendo? Qual o status vocês acham que a gente está agora? Acho que estamos longe ainda de um cenário ideal. Tem algumas pesquisas, eu não lembro, mas que mostra quanto tempo a gente vai demorar para atingir, na verdade, zerar esse gap de gênero, e é muito tempo. Mas o que mais me preocupa, assim, é um pouco do cansaço que a gente vê e desse backlash que existe hoje com pautas de ESG, então da promoção de diversidade, de inclusão de todos os grupos, né, minoritários.
E um pouco de uma sensação de algumas pessoas que não existe mais esse gap de gênero, sabe? Então, eu fico, tá, como assim não existe mais esse gap de gênero? E às vezes eu vejo de algumas mulheres, inclusive, que chegaram lá e falam que, não, pra mim não teve dificuldade, não teve barreira. E não consegue olhar pra quem vem depois, assim. Eu acho que não só eu preciso olhar para minha carreira e para o meu futuro, para as minhas perspectivas, mas para quem vem depois de mim. E eu não consigo entender que a próxima geração vai estar melhor do que a gente, né? Fala-se muito sobre a geração Z, e como é difícil, mas na verdade é um problema da geração Z, é um problema da sociedade, de como a gente está lidando com as questões de trabalho, de diversidade, de inclusão, de desenvolvimento econômico, enfim. Então, acho que a gente ainda está muito longe, me preocupa muito esse cansaço das pessoas sobre o assunto e esse backlash e esse distanciamento, sabe? Parece que o problema é tão grande que eu me distancio para não pensar muito nele, assim. É interessante, porque teve uma vez que escreveram um texto no LinkedIn sobre... Era um posicionamento de uma mulher falando que ela não acreditava no feminismo, que ela sempre viveu em posição de igualdade em todos os ambientes em que ela transitou, etc, etc, etc. E aí me marcaram, me pediram para me posicionar. Falei, oh meu Deus do céu, nossa senhora. Aí eu falei, gente, que saia justa. E aí vem isso exatamente que você falou. E o que eu respondi foi, eu falei... Eu até fico feliz que essa pessoa entenda a existência dela como uma existência plenamente igualitária, como se ela tivesse a vida inteira vivido em igualdade, paridade de armas, e ela pudesse ter ocupado todos os espaços que ela ocupou. Mas é muito importante que essa pessoa entenda o que 100 anos de mulheres fizeram para que ela pudesse se sentir assim agora. Até 1972, mulheres não votavam na Suíça. Não é que elas não votavam no Iraque. Elas não votavam na Suíça, 1972. Então, para você se posicionar assim, e eu acho que todos os posicionamentos em alguma dimensão são válidos, você tem que, no mínimo, fazer uma reflexão que, beleza, que você não sinta, ou não seja atingida mesmo, de fato, sabe-se lá qual é o tipo de ambiente que a cerca, mas você nunca pode desconsiderar quem veio antes de você e o quanto essa pessoa não batalhou e o quanto uma geração de mulheres não lutou para você sentar numa mesa e todo mundo cala a boca e te ouvir. E gênero é uma das características, né? Provavelmente ela desfruta de privilégio de raça, de classe. Então, sem dúvidas, eu, como uma mulher branca, tive uma trajetória muito diferente de uma mulher negra, porque além da minha questão de gênero, também tem a questão de raça, de classe social, de acesso. Então, é muito limitada essa perspectiva mesmo de que, não sofri questões de gênero. Tá, mas quais são os outros privilégios que você tem, eventualmente, né? Sim. E eu fico muito feliz que mulheres que se dizem não feministas e que, eventualmente, né, se pontuam ali como submissas ao marido, etc., possam usar da lei ferramentas, que com feministas certeza conquistaram, possam, né, ter a proteção da legislação que foi criada na base de luta e que continua, né, como diz a Djamila Ribeiro, esse é um país que odeia meninas e mulheres. Isso é muito importante da gente pontuar. Os dados de segurança pública são muito tristes, né? O EVA, do Instituto Igarapé, é uma pesquisa para quem quiser consultar, muito triste, que cruza dados de saúde com dados de segurança pública. E esse inconsciente coletivo, né, da agressão, da capacidade de pontuar a conduta sexual, por exemplo, de uma mulher como algo que necessariamente você já vai diminuir a capacidade ou o respeito dela, como se tivesse uma régua básica do que precisa ser a conduta sexual de uma mulher, do que precisa ser a aparência dela, do que precisa ser o corpo dela, o que ela diz, o quanto ela diz de palavrão ou como ela fala, para então você estigmatizar de que ela vale ou não. Porque esse é o perigo. É uma régua que te aprisiona até mesmo no reconhecimento da tua própria dignidade. Sim. Que não existe para os homens. Que não existe para os homens. O cara é digno ou indigno com base na conduta moral, ética dele. A nós, essa régua de reconhecimento de dignidade e concessão de dignidade depende de sistemas de opressão o tempo todo. E se a gente não fala abertamente sobre isso, se a gente não pede ajuda para quem está disposto a se letrar, a ser aliado, a gente perde o bonde.
O Fórum Econômico Mundial diz, nessa pesquisa que ela mencionou, que é o Global Gender Gap Report, são 156 anos, galera, para, tipo, potencialmente, quer dizer, nem minhas filhas, que têm 7 anos, vão viver numa sociedade com igualdade de gênero. Então, assim, o problema é que isso é um gap econômico para o mundo, porque a quem usualmente acaba, né, principalmente no Brasil, ficando a responsabilidade de criar os filhos, né? Normalmente, quantas crianças no Brasil não têm um pai presente? Tem toda uma dimensão de falta mesmo de recurso financeiro concedido pelos pais, a gente sabe disso, as mães solo, a realidade brasileira. E nessa dimensão, você deixa de ter a participação econômica ativa de uma camada gigantesca da população que também impacta o futuro dessa nação, porque está cuidando e nutrindo das pessoas que estão nascendo. Então, quando a gente fala que é uma questão de economia, de desenvolvimento, equidade de gênero, né? E aí respondem pra gente que é mimimi. Você fala assim, querido, que parte da economia, né, e de um planejamento de crescimento de país você não entendeu? Sim. Só pra eu... Isso é uma coisa muito importante que você falou, Carol. Eu sou... Eu tenho um campo, quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou dando uma aula, que eu sempre falo sobre correlação entre diversidade e dinheiro. Porque eu acho que é importante para as pessoas entenderem que essa é uma linha que um ponto toca o outro. Porque muitas vezes a gente aqui está falando de diversidade de gênero, mas de todas as formas de diversidade que o mundo não acolhe, o quanto que o mundo deixa de ganhar por excluir essas pessoas, por não colocar essas pessoas na mesa para debater e para conversar. A Tati falou muito bem, a gente ainda é munida de uma série de privilégios, assim, indizíveis privilégios. A mulher negra, na estrutura social, ela é a última pessoa na camada da estrutura social. Então, quando eu trouxe aqui que uma grande parte das mulheres não ultrapassam a barreira do cargo de gerência, essa mulher negra, ela ainda está ali embaixo. Para ela é muito mais difícil. É uma corrida que ela começou com as mãos e pés amarrados e uma placa de cimento nas costas. Então, o fato da gente poder estar com um microfone e dar luz a esse tema, e falar sobre isso, e falar com as pessoas sobre isso, para que pelo menos as pessoas reflitam sobre isso, né? Reflitam sobre esse papel e esse movimento e se distanciar, talvez, algumas pessoas dessa ideia de que a gente avançou muito, o jogo está muito ganho, eu acho que vocês são mulheres que estão fazendo mimimi. É muito difícil. E um ponto que eu queria trazer para vocês, principalmente para Carol, que é mãe, mais uma vez, trazendo essa questão de mulheres que não grande parte das mulheres que não ultrapassam o cargo de gerência. Na minha opinião, não levando em conta estatísticas, eu acho que isso tem uma relação intrínseca com a maternidade. Porque no mundo, a maternidade, ela a criação dos filhos, ela é um lugar feminino. E a mãe fica... É a mãe que fica disponível para a criação. E isso faz com que no Brasil você tenha uma legislação voltada, muito bacana, por sinal, voltada especificamente para as mulheres. E quando você é um empregador, você reflete sobre isso. Mulheres em fase que potencialmente podem ter filhos, caso elas queiram. Isso é sopesado. E quando você tem que, eventualmente, gozar da sua tão abençoada, incrível licença maternidade, o quanto que isso não pode impactar no seu trabalho. E o quanto eu acho que trazer um tipo de legislação diferente, ou posturas também diferentes das empresas, em que minimamente iguale, ou que possa dividir o tempo da licença entre homens e mulheres, o quanto isso não ia impactar, porque o dia que um gestor fosse entrevistar um homem de 33 anos casado, ele ia ponderar também se o cara vai ser pai, assim como ele ponderaria para mim se eu vou ser mãe. Sim. E eu acho que esse é um sentimento que nenhum homem do Brasil já gozou. E todas as mulheres que eu conheço já viveram, que se dispõem no mercado de trabalho. Acho isso muito interessante, porque homens vivenciam uma experiência da vida muito distinta das mulheres. Muito distintas. Então, assim, existe uma distinção muito grande da experimentação do que é viver. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de dialogar, porque a gente não parte da mesma premissa, do mesmo olhar, você não sabe do que eu estou falando. Você não faz a menor ideia do que eu estou falando, mas você também não quer entender, porque existem vantagens, né, em negar essa compreensão. E com base nas pessoas que têm
que lideram movimentos, não necessariamente feministas, mulheres que se expõem, que falam sobre o lugar das mulheres, ou mulheres que só exercem um papel na sociedade, que isso gera muito impacto. Vocês têm alguém, assim, que inspire vocês, que vocês olhem e falam, cara, que relevante o que essa mulher fala, que relevante o que ela é, como é importante a figura dela. Vocês têm essa pessoa, assim? Ou essas pessoas? Acho que eu tenho muitas mulheres. Uma está aqui do meu lado, foi minha mentora. Me apoiou em vários momentos difíceis da minha carreira. Eu tenho o orgulho e a honra de estar numa vice-presidência que é conduzida por uma mulher negra, muito potente, inteligente, é uma referência para mim, sem dúvidas. Tiveram outras mulheres ao longo da minha carreira que me inspiraram também, mas eu acho que tem uma que eu demorei muito tempo para valorizar, assim, que é a minha mãe, que foi a mulher que me ensinou, sem saber que estava me ensinando, a ser feminista, a não depender de homem, a trabalhar, a correr atrás do que era meu, do que eu queria para minha vida. Então, acho que foi a mulher que mais me trouxe referência de quem eu queria ser e, infelizmente, acho que isso foi muito pautado por o que ela não conseguiu fazer, o que ela não conseguiu ter e como ela desejava uma vida diferente para mim, sem amarras, onde eu pudesse ser livre, onde eu pudesse pensar nos meus desejos, nos meus sonhos. Então, poderia estar várias mulheres que me inspiraram na minha carreira, mas sem dúvida que mais marca essa experiência para mim é a minha mãe, sabe? Coração. Lindo, né? Mamãe. Cara, mas mentora. mas assim, você ter mães e pais que cultivam uma autoestima de uma criança, isso hoje em dia, eu acho que é determinante Sim. pro desenvolvimento. É. Fala, Carol. Acho que minha avó, assim, Maria Hanud, por isso uma das minhas filhas se chama Maria, é uma figura, assim. Quando, né, eu menstruei a primeira vez, ela me chamou, assim, falou, filha, na minha época eu não pude trabalhar, na minha época não era imaginado que eu pudesse ter um papel social na comunidade e tal. O jeito que eu encontrei de trabalhar foi ser uma das senhoras fundadoras do Hospital do Coração, que na época era o Sanatório Sírio. Foi fazer serviço social porque eu tinha uma capacidade. Ela falou, quanto mais papéis você tiver na sua vida, mais feliz você vai ser. E eu não esqueço disso jamais. Então, eu sou uma pessoa que não se reduz e nunca se reduziu a ser filha ou a ser só profissional, a ser mulher ou esposa, mãe, quando fui, né, mulher esposa, o Estado Civil é diferente hoje. Mas, assim, essa dimensão de pluralidade de papéis é algo que eu acho que a gente precisa buscar também. Que durante muito tempo, foi esperado que nossos papéis também fossem reduzidos, né? Então, acho que isso é bacana. E outra coisa, né, para amarrar um pouco para o corporativo, que eu queria entrar um pouco na dimensão dos projetos e tal. Queria que a Tati contasse um pouco toda a abertura que ela tem tido nos últimos anos, tanto dela mesma, consigo mesma, quanto das lideranças e do iFood, para fazer inovações muito consideráveis na maneira como ela toca o trabalho dela. Eu tive a honra e a gratidão de poder colaborar em alguns desses movimentos, mas enfim, muito impressionante. Eu acho que a sororidade entre a gente está cada vez maior. Sim. Então, a gente também se abre cada vez mais para não usar o que foi, acho que, uma falácia, um erro de 15, 20 anos atrás, que era a competição entre mulheres, e como essas mulheres compraram a ideia que os homens venderam de que elas deveriam concorrer entre elas. Porque assim, né, vai lá, né, você quer aniquilar seu inimigo, faz ele brigar entre si, tá ótimo. A gente hoje escolhe trabalhar com mulher, prefere trabalhar com mulher, indica a mulher, abre porta para a mulher. A sororidade é um fenômeno. Sim. E eu acho que isso é potente demais, assim. E é assim que a gente começa a crescer a onda e buscando alianças, sabe? Buscando alianças, porque é um problema e é uma questão para homens e mulheres. E para quem não se identifica com nenhum dos dois gêneros, enfim, para a sociedade como um todo. Antes até da Tati contar um pouco sobre o projeto delas, que é um projeto incrível, é importante, assim, eu sou do meio jurídico, a vida inteira fui do meio jurídico, sigo sendo do meio jurídico, embora transite atualmente em outros ambientes. Eu percebi o meio jurídico
E principalmente o meio de escritórios, que é o meio que eu tô agora, que eu me tornei sócia de escritórios, é um meio que faz com que mulheres criem uma competição entre si maior. E hoje, antes de vir para esse projeto, sem querer, eu conversei com uma outra sócia de um outro escritório que tem várias áreas semelhantes ao do meu escritório, e ela me chamou para fazer parte de um projeto com ela, para falar para várias mulheres de vários escritórios se unirem por causa desse poder, do poder da troca. Porque todo mundo afasta as mulheres. E quando as mulheres se unem, o que não acontece, né? Mas, Tati, conta do projeto que você tem desenvolvido aqui no iFood. Legal. Bom, contar um pouquinho, então, do que eu faço hoje e de como eu cheguei lá também. Eu entrei aqui no iFood como advogada, num papel meio que de business partner da logística, então, para olhar para os temas que envolvem entregadores, muito na parte de consultivo, contratos e né, nessa função eu permaneci por algum tempo, fui ascendendo na minha carreira, mas permaneci né, nessa função de dar um apoio jurídico para o time da logística. Mas veio surgindo ali um incômodo de que eu já tinha saturado um pouco a minha experiência dentro do jurídico, e não do jurídico do iFood, mas da carreira jurídica em si, porque muitas vezes a gente está ali só para mitigar riscos, conter algumas questões e falar como a gente deveria fazer as coisas, mas a gente não coloca a mão na massa, sabe? Eu gosto de colocar a mão na massa, de fato. E aí, ao longo do tempo, fui buscando uma possível transição de carreira aqui no iFood. No primeiro momento, eu fui para o time de políticas públicas, dentro de um time que olhava para o relacionamento e diálogo com os entregadores. Então, que estava ali mais na ponta, direto, atuando nesse tema e não só analisando de uma perspectiva mais distante, jurídica. Com o tempo, esse time acabou migrando para a logística, foi um período super curto, e depois, com a chegada da Luana Ozemela, que é a nossa vice-presidente, ela fundou a área de impacto e sustentabilidade. Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar na área, muito pela minha experiência com os temas envolvendo a logística em diversas facetas, assim, tanto a parte jurídica, mas a parte mais prática, pelo tempo que eu fiquei ali com o time que na época se chamava Comunidades. Só que eu cheguei com um escopo vazio, assim, na área. Então, a gente não sabia exatamente o que eu ia fazer. E foi um período de tentativa e erro até encontrar um lugar comum, assim, de uma coisa que eu acreditava que era preciso ser feita e que ninguém estava fazendo. Que hoje é este lugar de trabalhar num plano antidiscriminatório, pensando nos entregadores, e trabalhar também no atendimento humanizado de casos críticos. Então, hoje a gente tem 3 principais projetos. Tem o projeto que a gente fez junto com a PACT, que também entra nesse guarda-chuva. Um deles é a Central de Apoio Psicológico e Jurídica, que fornece assistência jurídica e psicológica gratuita para os entregadores que foram vítimas de discriminação, agressão física, violência sexual, e ameaça, entregadores e entregadoras também, né? A gente fala muito em entregadores, mas temos entregadoras na base, e que visa fornecer acesso à justiça e comunicar muito claro para a sociedade que essas condutas não vão ficar impunes. Um outro projeto é a nossa política de combate à discriminação e violência, então tenta coibir essas condutas e sancionar dentro da plataforma cliente, lojas ou entregadores que tenham condutas que não condizem com o que a gente espera que aconteça nesse ambiente. E a gente tem a Central Social, que fornece também acompanhamento social e assistência psicológica para os familiares de entregadores que tenham sido vítimas fatais de algum tipo de sinistro de trânsito. Também pensando muito nesse atendimento humanizado, nesse acolhimento que é tão necessário. E o projeto que a gente tocou junto com a PACT diz respeito a como a gente pode criar um ambiente de diálogo e gestão e prevenção de conflitos com os entregadores. Então, é muito para instruir outras pessoas que trabalham aqui no iFood, que têm uma dinâmica próxima dos entregadores, mas que não têm essa bagagem. Então, acho que é um pouco tudo isso, assim, que eu faço hoje. Qualquer outra pergunta que você tinha falado? E a abertura dela, né? Ah, como foi? Tá. Ela vai fazendo o que nunca foi feito antes. Gente, mas antes, peraí, eu tô até assim. Eu também. Eu não sei nem
se dá bem. Eu não mas, sei nem enfim. usar a palavra que eu tô, assim, quando eu vejo todas as dimensões do trabalho que a Tati e o iFood estão fazendo, assim, isso é incrível, assim. Fiquei sem palavras mesmo, assim. São muitas dimensões do que vocês estão fazendo para conferir o máximo de dignidade e respeito, Sim. que seria o mínimo para as pessoas, né? Incrível. Acho que da questão de abertura, eu sou muito persistente, muito, muito mesmo, assim. Eu sou taurina, eu sou incansável, eu sou focada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou, mas eu vou com paciência, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo aqui. Não adianta querer chegar chutando a porta ou querer construir alguma coisa do dia para noite. É tijolinho por tijolinho e você vai conquistando as pessoas. E você precisa ser persistente, assim. Vão ter algumas pessoas que vão te falar não, vão ter algumas pessoas que não vão gostar de você, que não vão concordar com você, mas assim, confia, sabe? Confia no processo. Mas uma coisa também que para mim é muito importante e que a gente abordou essa questão da insegurança, mas eu não transpareço a minha insegurança. De forma alguma. Todo mundo que trabalha comigo falou: nossa, mas você é tão confiante, você falou isso com tanta certeza. E para as pessoas que são do meu relacionamento, do meu convívio, aí sim eu consigo me abrir, eu consigo buscar colo. Geralmente, obviamente, foram mulheres na minha carreira que nos momentos de dificuldade eu pude falar: nossa, tô muito insegura, tô com muita dificuldade, mas na hora, no dia a dia ali, eu vou ser, assim, um poço de confiança. Você não vai perceber que tem alguma coisa se passando dentro de mim. Eu acho que isso me ajudou muito a ganhar abertura com as pessoas, porque enquanto eu tava tentando colocar alguma coisa, elas, tipo, não, beleza, confio no que você tá falando, vamos lá. E também acho que ter tido apoio de muitas lideranças para também errar, porque não tem como você construir algo legal sem antes ter errado, sem antes não ter se encontrado, né? Então, até essa questão que eu trouxe de ter sido um escopo vazio foi muito difícil no começo, assim, e eu me senti perdida, me senti confusa, e foram tentativas e erros, e eu tive todo o apoio da minha liderança de que não, tá indo tudo bem, calma, sabe? Você vai chegar lá. Então, acho que todas essas questões, assim, foram super importantes e a minha abertura comigo mesma, bom, terapia, muita terapia, para conseguir gerenciar tudo isso, porque a gente se frustra no processo, é normal. Eu acho que nós, mulheres, colocamos uma expectativa muito mais alta também em nós mesmas. Acho que como existe essa demanda de que a gente entregue mais e a gente sabe que vai ser mais demandado e a gente se sente colocada à prova a todo tempo, vocês colocam uma pressão muito grande também, né? Então, acho que o meu gestor hoje sempre fala: não consigo apontar uma falha porque você mesma já percebeu e já corrigiu. Porque tem esse estado de vigilância que a gente tá, que é constante, assim, de não se permitir errar, justamente porque é nas suas fragilidades que às vezes as pessoas pegam. Mas, enfim, todo esse processo comigo mesma de conseguir amenizar um pouco essa vigilância e essa carga, mas também, assim, no meu ambiente profissional, não demonstrar as minhas fragilidades, só com quem a minha rede de apoio mesmo me ajudou a ir conquistando esses espaços, e muita persistência, assim, muita mesma. Tati, do que você falou, eu acho muito importante destacar para quem estiver ouvindo a gente duas coisas. Aliás, uma coisa que se desdobra em duas, assim. A sua dimensão pessoal e profissional, elas foram cuidadas de forma paralela, para que você se desenvolvesse de forma paralela. Eu falo isso muito no Manda pro Jurídico, ou nos lugares onde eu tenho a oportunidade de falar, e a Tati falou aqui, e é muito importante a gente saber que somos um único ser. E por sermos um único ser, quando a gente se trabalha de forma individual, para o nosso autoconhecimento, a gente consegue aplicar isso na nossa vida e criar um tipo de desenvolvimento muito, muito, muito grande para aguentar essas barras. Porque não é fácil, né? Muito custa aquilo que muito vale. Não, é sim. É muito não, 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 não. Aí, às vezes, é um sim, um big sim, que pode mudar tudo. Então, assim, galera, as coisas são indissociáveis. Todo mundo é uma coisa só. Não adianta você querer se desenvolver na sua dimensão profissional se você não se desenvolve na sua dimensão pessoal. Vai ficar difícil, entendeu? Algum pratinho ali vai quebrar uma hora. Mas, Carol, você
tem uma relação também com a Tati, Sim. com um projeto. Conta um pouco. Ai, conto. Eu ia falar um pouco sobre essa exigência, né? Então, eu sempre menciono 2 livros muito interessantes para lidar com essas questões. Um é da Tiffany Dufu, chamado Let the Ball Drop, e ela tem um TED Talk. E aí ela conta que ela era a consultora perfeita nos Estados Unidos da América do Norte, a vida perfeita, e aí ela foi mãe. E aí ela falou assim, eu fui para um buraco assim muito profundo de tipo, meu Deus do céu, tudo agora tá fora de ordem na minha vida. E ela começou a entender que, cara, tem hora que você tem que fazer escolha da bola que vai cair e deixar ela cair. E tipo, visualizar ali, pedir ajuda muito antes. Porque às vezes, na dimensão de ascender, de entregar muito, a gente deixa de pedir ajuda, né? E pede ajuda na hora que teve burnout, Sim. pede ajuda na hora que, cara, você nem consegue mais entregar, porque você precisava ter alguém do teu lado. Eu sou muito de tipo, cara, 30 dias antes de chegar no limite. Antes de chegar no limite, eu tô levantando a mão e falando, eu preciso de ajuda. Acho que é parte também dessas coisas envolvendo mães de gêmeos. Porque você já sabe do dia zero que tu não vai dar conta sozinho o tempo todo. Então, você se abre pra diminuir um pouco a cobrança e a necessidade de você fazer tudo sozinha. Que era uma coisa que eu tinha, tá? Eu acho que a maternidade me ajudou muito nesse aspecto. De, sabe, sou falha mesmo, as bolas vão quicar, eu vou só escolher e vou pedir muita ajuda. Tá tudo bem. Mas com relação ao projeto, né, eu trabalho com prevenção e gestão de conflitos. Sou mediadora, sou professora de negociação, então, na dimensão de olhar para o macro, não só para o processo judicial, né? Ou, eventualmente, para um cenário pré-processo judicial, que pode ser uma notificação, pode ser uma investigação, uma notícia-crime, etc. e tal. E esse é o espaço da educação, da sensibilização, da mudança organizacional, do treinamento para adultos. E é um espaço, portanto, muito difícil, em que, quando a gente fez o que a gente fez, a gente faz algo que nunca foi feito antes no iFood, com temas sensíveis, com necessidades de alinhamentos organizacionais. E é claro que eu e ela, ao longo do processo, a gente também se sentiu insegura, porque tinha que tatear dimensões a serem mapeadas, conciliadas, etc. e tal. Mas eu acho que é a capacidade de se abrir para inovar, efetivamente, que é falar, cara, eu tô na zona de risco. Mas eu tô na zona de risco segura de que eu tenho capacidade técnica para isso. E ela também. Tô na zona de risco, sabe, segura de que eu tô treinada para isso, que eu encaro, que eu vou dar conta. E, tipo, se abrir para talvez, cara, putz, não vai ser por aí. Não vai dar agora. Mas porque somos persistentes e resilientes, a gente fala, deixa aqui nessa caixinha e depois a gente olha para isso. Eu ouvi de um amigo recentemente, ele falou assim, a Carol é persistente, resiliente, teimosa, e é muito difícil falar não pra Carol. Eu falei assim, mas quando eu ouço não, eu ouço e acabou. Então é isso mesmo. Eu falei, então tá bom, né? Pelo menos assim, não sou a chata. E diria que para as pessoas que têm um cenário de repetição, né, de conflito, disputa, litígio, ficar olhando só para causa raiz de contencioso, gente, não vai levar ninguém para lugar nenhum. A gente trabalha muito na PACT e Legal Insights com saneamento e monitoramento de base processual. Inclusive, o iFood também contrata a gente no âmbito jurídico. Diferente do que a gente estava fazendo aqui. Agora, esses processos ou essa dimensão de processo, ela tem causas que não são só raiz jurídica. São causas e perspectivas e possibilidades de você diminuir o ruído do conflito em outros espaços. E procurar, né, consultores e pessoas para a tua equipe que tenham essas habilidades mais multidisciplinares. A Tati vem do jurídico, se treina em muitas outras áreas para tatear, né, o nascedouro de problemas e questões e conflitos que podem virar jurídicos. E eu acho que é essa a dificuldade. O jurídico ainda tende a ficar no seu silo, no seu feudo e estabelecer que daqui não sou eu que cuido. Tá, mas quem resolve o incêndio é você. Não é legal você ajudar, co-criar? É que ela é menos profana que eu. Então ela fala que eu gosto de problema, eu gosto de colocar a mão na massa. Eu já falo assim, eu gosto de colocar a mão na...
Não vou falar a palavra inteira. Mas é isso, assim, vamos lá. Problema complexo, a gente quer tatear, quer resolver. Porque é desafiador, é difícil, nunca foi feito. A gente não tem resposta pronta, não tem categoria imaginada, não mapeou e não sistematizou. Mas é isso que vai dar impacto, de verdade. Sim. Para as nossas carreiras Sim, enquanto sim. mulheres e para as corporações em que a gente está inserida. Inclusive, e a gente até saiu um pouco do papo de liderança feminina, mas também tem a ver com se colocar, se provar. Inclusive, isso tem a ver com as novas demandas, as novas relações que o mundo está criando, né? Então, você refletir sobre os potenciais litígios, da onde eles surgem e como é que você pode atenuá-los ou dirimi-los ou lidar com eles lá na ponta, mas sendo que você entende toda a estrutura, tem a ver com as novas formas como a gente se relaciona com o mundo, que está mudando muito e muito rápido e o tempo inteiro. Gente, Eu assim, quero voltar, antes da gente terminar, para uma pergunta. fala. Não tem receita de bolo? Não tem. Na vida não tem, tá, gente? 5 dicas para 7 que façam teste de não sei o que lá. Tem a narrativa e a perspectiva da experiência de alguém que pode te ajudar a olhar para uma questão que talvez você não tenha olhado antes. Então, a receita de bolo, que não é receita de bolo, da Natália para liderança feminina. A receita de bolo, que não é receita de bolo, para liderança feminina, da Tati também. Eu queria ouvir. Engraçado, me fizeram essa pergunta semana passada, não sobre liderança feminina, mas sobre desenvolvimento profissional. Mas como eu sou uma mulher, é sobre isso. Eu acho que, e eu só posso falar da minha experiência, o que foi um grande diferencial, e eu acho que eu desejo isso a todas as mulheres, aparece, dá as caras. A primeira vez vai ser ruim, a segunda vez talvez também não seja tão boa, na terceira vai melhorar e na quarta vai melhorar. Nós, mulheres, a gente tem muito medo de falhar, muito medo da imperfeição, muito medo de a frustração social, não corresponder com as expectativas. Isso faz com que a gente tenha muito mais dificuldade das caras. Muito mais dificuldade. Eu já recebi inúmeras perguntas de como é que você consegue gravar um podcast e falar ao vivo. É difícil, mas então eu acho que o que foi muito importante na minha carreira, talvez o diferencial, é que eu nunca me escondi ou me esquivei. Eu fui, às vezes, completamente insegura, às vezes sem entender se eu tinha ou não possibilidade de fazer aquilo. Mas eu fui, eu apareci. E aquilo fez com que eu me desenvolvesse. Talvez eu nem estivesse pronta naquele momento, de fato. Mas é meio subjetivo entender quando é que eu vou estar pronta. Então, eu acho que, para você, mulher, eu desejo que você não tenha medo, assim, e aparece, dá as caras. E quando for ruim, beleza, vai ser ruim. Não espera que dar as caras também vai ser um sinal de sucesso absoluto. Não vai. Você vai precisar fazer isso repetidamente para conseguir colher resultados positivos e se desenvolver. E aqui eu tô falando especificamente profissionalmente. Eu acho que é isso, galera. Aparece sem medo do erro. O erro faz as pazes com o erro. Acho que isso é importante. O famoso vai com medo mesmo, né? Ah, total. Ai, difícil, eu diria que acho que 3 principais coisas assim pra mim, e uma delas é muito recente, inclusive. Eu acho que a primeira é ter uma rede de apoio, e sua rede de apoio pode ser sua mãe, sua amiga, sua gestora, pode ser sua psicóloga, pode ser seu cachorro, enfim. Mas uma rede de apoio é muito, muito, muito importante. Pra gente se abrir, pra gente poder ser vulnerável, pra gente, enfim, acho que todo mundo precisa desse acolhimento. A outra delas é o letramento em si, né? Tem uma pesquisadora que eu amo de paixão, que é a Valesca Zanello, que fala sobre questões de gênero. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Cara, Tudo dela, assim. Prateleira do amor. A gente pode Gente. fazer um podcast sobre isso. Incrível. Bom Tudo job. que ela fala, assim, eu sinto da pontinha da unha, da mão, até o último fio de cabelo, Ela é enfim. incrível. E ela fala muito sobre essa questão de que alguns problemas algumas barreiras são intransponíveis mesmo, né? E ela fala, eu sei que tem uma frustração de que algumas coisas não têm solução, mas o fato de você se letrar e ganhar consciência é meio caminho andado, né? Para você entender que às vezes alguma dificuldade que você está passando não é sobre você, né? É sobre essas questões sociais, essas barreiras e expectativas, vieses de gênero, enfim. Então, acho que o letramento me ajudou muito na minha vida a ganhar consciência e refletir,
sobre isso também foi muito importante. E por fim, eu acho que é um pouco afrouxar essas amarras, sabe? Em alguns momentos, eu acho que eu sempre me cobrei muito para conseguir performar acima e para me desvincular dessas questões que me atravessavam. Mas eu não vou conseguir me desvincular nunca, né? Não é uma solução individual, demanda uma solução coletiva. E tem alguns momentos que a gente precisa só parar um pouco, só se cuidar, só respirar fundo e só pensar que, tipo, isso aqui talvez eu não quero, isso aqui é muito pra mim, isso aqui eu não vou conseguir agora, eu não dou conta, né? Acho que o que minha psicóloga sempre me pergunta é, você dá conta? E tem alguns momentos que a gente não dá conta, e me permitir também não dar conta me ajudou em alguns momentos e verbalizar isso, né? E aí eu acho que eu volto um pouco pra questão da rede de apoio, porque não é para todo mundo que você pode falar que você não dá conta, mas você tem que ter alguns espaços seguros e ter consciência se é você que não está dando conta ou se é toda essa pressão que a sociedade coloca que não te faz dar conta, né? E a receita de bolo, que não é receita de bolo. Estudar, 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 estudar. Porque seja você jovem, isso vai te diferenciar e vai te dar asas. Seja você, enfim, mais madura, isso vai te dar perspectivas sobre novas habilidades, novas tendências, novas possibilidades. Acho que imaginar que a tua carreira vai ser estática, esquece, né? É um traço comum entre nós. Assim, eu já mudei de carreira, assim, consideravelmente umas 3 vezes, dependendo do ângulo. E isso se pauta na dimensão do estudo. Foi ele que me pautou, me possibilitou, me abriu portas para fazer isso. Se você é mais jovem, aprende a ouvir e a ser um pouco mais paciente. Porque, sabe, falar menos e ouvir mais, em qualquer momento da tua carreira é super relevante, mas principalmente quando você ainda não tem couraça e não tem capacidade técnica ou experiência ou repertório para conseguir lidar com aqueles cenários complexos que vão sendo apresentados. Então, estuda, ouve, né? Ouve, fala menos. E ao longo do tempo vai desconstruindo as suas crenças limitantes, com terapia, com mentoria, com reflexão e com estudo. É isso, gente. E mulheres, se vocês quiserem um abraço profissional, não existe linha profissional que seja só ascendente. Isso não existe. Ninguém só sobe na escadinha até chegar no céu. Não, a nossa carreira profissional ela é composta, sim, de altos e baixos. E os baixos são extremamente essenciais para a gente chegar no alto. Então, também, tudo bem o desconforto de viver uma série de insucessos. Eles são muito normais e eles são parte dessa experiência maravilhosa que é viver como uma mulher, para as mulheres que me escutam. Gente, eu, assim, nem tenho palavras para agradecer por estar... Gente, eu sou muito boa, vou chorar. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei na minha carreira que eu ia fazer um podcast falando sobre mulheres. Gente, eu sou advogada, não imaginei isso. Mas posso fazer um comentário? Assim, Obrigada, final? Você falou uma coisa no começo que é muito importante, que o podcast não é só para mulheres, né? E aí, voltando na Valesca Zanella, ela fala muito do conceito da casa dos homens, que é onde essa masculinidade se forma e essa manutenção do privilégio acontece. E só os homens entram na casa dos homens. A gente precisa dos homens nessas conversas. Sim. E a gente precisa que eles estejam dispostos a revisitar essa questão de privilégio e a entender. E realmente a experiência não vai ser igual e eles não vão entender todas as dimensões. Mas a gente precisa dos homens nessa conversa. Eu acho que o grande desafio é como a gente chega até eles, porque eles não estão preocupados e incomodados com essas questões. Eu achei isso muito relevante. Eu espero que tenham muitos homens assistindo e ouvindo e passando a palavra também, porque a gente precisa muito disso. Começando pelo Pedro e pelo Rodrigo, que não estão aqui, mas eu tenho certeza que eles vão escutar de cabo a rabo esse episódio, porque ele foi riquíssimo. Quero agradecer vocês, quero agradecer a Tati, quero agradecer a Carol, que vai estar comigo nos próximos episódios. Gente, fiquem com a gente, vai ter muita coisa legal. Se vocês, ao longo dos lançamentos, mandem perguntas, mandem dicas, falem do que vocês estão lendo, do que vocês estão vendo, do que vocês querem ver. Esse ambiente, ele é um ambiente de troca pra gente crescer e evoluir junto. Obrigada. Declaro encerrado mais um Manda Pra Elas. Uhul! Obrigada.